Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir-lhe a presença em nossas vidas, para sentir a manifestação do seu amor por toda a humanidade da Terra e ser reconhecido na intimidade do nosso ser, pela força do amor que nos conduz os passos, sentir a presença dos seus prepostos na terra, estes abnegados servidores da sua seara, que são conosco neste dia e em todos os dias da nossa vida, para trazerem pelos canais singelos da intuição as diretrizes seguras para cada qual de nós, os caminhos a serem percorridos, as oportunidades redentoras a serem superadas. Aqui estamos, Senhor, na condição de pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser, suplicando ao seu amparo misericordioso que supra as nossas deficiências e que possa envolver a todos nós em vibrações de bom ânimo, inoculando esperança e paz em nossos corações. Assim, amigos queridos, com muita alegria em nossos corações, sob o influxo amoroso desses mensageiros, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo no Evangelho, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós elegemos o estudo sobre a personalidade de Zaqueu, o bom servo, assim chamado no livro Boa Nova, para que ele fosse para nós um exemplo dos tempos em que nós faríamos novas escolhas, que sairíamos definitivamente de um materialismo, de equívocos, prisioneiros que ainda estamos ou estávamos nesses arrastamentos de uma anterioridade que ainda não fora de todo resolvida e que gera em nós um estado de aprisionamento do espírito. Jesus, na casa de Zaqueu, diz o Evangelho. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem de profundos recursos materiais. Mas Zaqueu era um espírito que observava as leis mosaicas. Então, quem nós poderíamos dizer que era Zaqueu? Zaqueu, como todo judeu, foi ensinado no caminho da lei mosaica. E todos os judeus da época, eles eram espíritos muito ligados a religiosismo, que é diferente da religiosidade. Mas eles tinham cultos religiosos, tanto os publicanos, como os fariseus, como os levitas e outros mais judeus da época, praticavam os cultos religiosos externos, mas não haviam feito nenhuma reflexão de que essa transformação, de que esse estado íntimo de regozijo pelas leis de Deus se fazia no íntimo do seu espírito. Mas Zaqueu começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo.
que o próprio judaísmo estava corrompido. E ele começou a ter uma necessidade evolutiva diferente daquela que ele vinha professando até então, porque Zaqueu foi amadurecendo para discernir que os ensinamentos de Moisés não eram nem observados pelo rigorismo da época. Então, ele queria sentir a vibração de Jesus, porque quando ele começou a ouvir falar de Jesus, algo diferente aconteceu em Zaqueu. Alguma coisa mexeu profundamente com seu ser espiritual, e ele, que já estava profundamente insatisfeito com aquilo que o judaísmo representava para ele, ou as religiões da época, começou a desenvolver no seu íntimo um desejo sincero de conhecer Jesus, o Messias. Mas como todo publicano, e ele muito conhecido por ser o chefe deles, como todo publicano era rechaçado pela sociedade, era excluído, era rejeitado. Então, se ele ficasse na multidão que seguia Jesus, eles iriam excluí-lo, linchá-lo. Ele seria perseguido, porque o estereótipo da época, que é o preconceito do mundo, dizia que os publicanos não eram homens de boa fé, que ao contrário eram os chamados pecadores. E ele se imbuiu desse traço na sua personalidade e passou a se sentir-se muito pequeno e incapaz de poder estar junto dos cristãos, porque não seria aceito. Muito embora ele fosse de baixa estatura física, isso não seria motivo para ele não estar na multidão, mas ele vivia às escondidas, porque não se sentia aceito, e um remorso muito grande acometia o espírito Zaqueu. Então ele usou de uma estratégia interessante, que ao invés dele seguir a multidão, ele se adiantou à multidão. Sabia qual seria o percurso de Jesus, foi bem à frente, subiu numa árvore, esse sicômoro, e ficou ali à espreita, apenas para sentir a presença de Jesus. Ele jamais iria imaginar que ele teria sido chamado por Jesus naquele dia. Ele queria ver a vibração, porque já estava no desconforto íntimo. E nesse momento especial da sua existência, por milênios, Jesus, que tudo percebe e conhece a cada um de nós na intimidade, disse: Zaqueu, desce, saia do esconderijo, eu te conheço, meu filho, venha, o seu chamamento é hoje estarei contigo na intimidade do seu lar. Ao que Zaqueu desce, o abraça e se felicita, e começa a dizer para Jesus do que ele já fazia, que segundo as leis dos homens estava perfeito. Mas segundo as leis de Deus ainda estava por acontecer. Muito embora Zaqueu já era aquele espírito que servia os seus funcionários, que ele estava se dedicando ao outro, que abriu frentes de emprego para as pessoas necessitadas, que fomentou a lei do trabalho junto à comunidade que vivia. Mas nós não podemos esquecer que no estado íntimo da consciência de Zaqueu, ele teve um planejamento reencarnatório para reparações coletivas. Então, Zaqueu é esse espírito que precisou fazer para muitos o que provavelmente no passado ele houvera tirado de todos. Isso é ajuste com a lei, reparando. Então, aquilo que eu trouxe com uma dor do arrependimento, eu vou reparar coletivamente para que eu possa, esse é o pensamento de Zaqueu, para que eu possa me ajustar à lei de Deus e me fazer merecedor. Essa passagem é chamada conversão
de Zaqueu. Mas nós estamos entendendo que foi um chamamento que nesse momento repercutiu no seu íntimo. E o Emmanuel traz uma lição no Vinha de Luz, que chama Cristãos, que diz assim: os escribas, fariseus, publicanos não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. E jejuavam. Pagavam impostos e cumpriam as leis dos homens da época, que não vamos questionar se era justo ou injusto, mas era um consenso da época que eles pudessem cumprir as leis. Os fariseus ainda eram mais rigorosos que os publicanos. Mas essas ações não satisfaziam o espírito porque eram cultos externos, não mexia com os seus sentimentos. Naturalmente, em casa, diz Emmanuel, deveriam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Estava tudo certo aos olhos do mundo, porque nós, nesse evangelho de servir a Deus e a Mamon, ou seja, a quem servimos, vamos também perceber que nós não fazemos nada de errado conforme a lei dos homens, mas nem por isso estamos servindo a Deus. Esse é um questionamento mais sutil que nós vamos desenvolver ao longo dos dias. Olha, eles adoravam Deus, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz porque se achavam na soberba, se achavam melhores, se achavam intitulados. E por isso o orgulho, nós podemos dizer que esse estado de mamon, que essa palavra mamon vem radicalmente do dinheiro, mas que se transformou no materialismo. Esse estado materialista do pensamento está muito ainda arraigado na humanidade. E materialismo para nós não é mais uma condição financeira, mas é um estado de orgulho, onde prevalece as sensações corrompidas, as emoções doentes. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito possessiva e ciumenta é um estado materialista do pensamento. Ela pode distribuir todos os recursos materiais dela, mas isso não importa. O que importa é esse materialismo das emoções. E aí, eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam. Eles eram tidos, tanto que os mesmos discípulos de Jesus, que tinham esse modelo impregnado na sua moral consciencial, quando Jesus veio trazer o reino de Deus, os discípulos quiseram colocar esses modelos dos homens para o reino de Deus. Eram os equívocos. Queriam chamar os poderosos, queriam chamar os influentes, queriam chamar os doutores da lei para implantar o reino de Deus, porque era o modelo que se tinha na época. Então, descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Isso seria a conversão do cristão, né? Desculpar, perdoar e fazer um sacrifício pessoal. Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, eram ainda incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Então, Jesus veio trazer a lei de amor viva, manifestada na sua presença na terra. E estes judeus farisaicos, eles tinham a retidão da lei dos homens, mas desconheciam o que era a fraternidade. Porque considerar
o outro que não me é consanguíneo como um amigo, como um irmão querido ao meu coração, era o ensinamento do cristão. Era a experiência do cristão na época, né? Quando Jesus disse: já não chamo-vos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque lhes confiei tudo o que o Pai me ensinou. Ele compartilhou na sua vivência conosco, nos ensinando a lei do amor, que se inicia na legítima fraternidade. Então Jesus traça para os seus aprendizes novo padrão de vida, que nós diríamos um novo paradigma, né? O paradigma cristão é uma revolução no planeta Terra. É um marco insuperável no planeta Terra. Esse é um novo padrão. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à pequenez da sua personalidade. Apareceu com o Mestre na cruz para transformar vidas. O cristão apareceu no mundo para se transformar e, em se transformando, proporcionar a transformação dos outros. Foi isso que os apóstolos fizeram conosco, que os grandes espíritos fazem conosco. Aquilo que eles fizeram de transformação íntima verdadeira é que eles têm como magnetismo, como uma psicosfera expandida, onde nós entramos nesse mergulho de vibrações construídas, sólidas, para tocar os nossos sentimentos e estimular que a partir desse sentimento nós possamos nos transformar. É o estímulo. Então, se o apóstolo Pedro se aproxima de um de nós, toda a carga da construção moral dele milenar, ele joga para nós. E nós mergulhamos. E aquilo é um estímulo profundo para que nós possamos fazer o nosso caminho, na proporção, lógico, da nossa pequenez. Então, amigos, é bastante tocante a gente observar que uma história verdadeira, ocorrida 2000 anos atrás, um pouco menos do que 2000 anos atrás, respeitadas as características do tempo e da sociedade da época, ainda trazem os mesmos questionamentos que nós temos hoje na nossa vida. São 2 parágrafos do Evangelho de Lucas que descrevem a chamada conversão de Zaqueu. E Humberto de Campos complementa isso para nos ajudar na compreensão, né, dentro das nossas possibilidades, do que foi essa história desse espírito. E Zaqueu nasceu no lugar certo, constituiu a família que ele deveria constituir, tinha a profissão que ele deveria ter. Já, como a Célia esclareceu, tinha um entendimento, assim como nós, bastante adequado da lei de adoração, da lei do trabalho, mesmo da lei da sociedade e assim por diante. No entanto, atinge uma época daquela encarnação dele, de uma certa maturidade, e ele sente que, apesar de fazer tudo, ele não é feliz. Falta algo, e esse algo não é pouco. É muito para que ele possa
valorizar a existência. Então ele é o que hoje a gente chama, né, e a evangelização de espíritos nos ajuda a entender que ele se encontrava no que chama-se um conflito. Faço tudo que aprendi que era certo fazer, no entanto, não me parece que é o suficiente. O bem que eu faço não me faz feliz. E ele entra em contato com essa notícia chamada Boa Nova e procura Jesus para que ele possa, quem sabe, atender a sua necessidade como espírito. E a gente consegue perceber que ele tinha uma certeza íntima de que aquela era a resposta. Ninguém sobe numa árvore para ver alguém passar se ele não tiver certeza de que aquilo é importante. Ninguém vai a uma casa espírita em busca de um consolo se ele não tiver algum grau de convicção de que aquilo é importante para ele. E ao encontrar-se com Jesus, ele se revela, né? Muitas passagens de Jesus é o tal do atendimento fraterno por excelência, né? O Espírito começa a falar para ele, ele ouve e ele vai se revelando, né? Bartolomeu foi assim, Maria de Magdala foi assim e tantos outros que a gente lê. E ele fala das coisas que ele realizava, que ele achava que estavam certas, e estavam mesmo. E Jesus fala, olha, que bom que isso lhe traz essa satisfação. E nesse processo ele acaba entendendo que os movimentos que ele realizava no mundo exterior, embora tivessem o seu valor, a sua utilidade, não era o movimento que ele precisava fazer dentro de si. Era mais a forma que era o problema do que o que ele fazia. Porque o trabalho fornecido aos outros, o acolhimento que ele dava aos que chegavam de longe, os cuidados que ele tinha para a família que era próxima, família bem próxima e funcionários, era um movimento que trazia satisfação pessoal a ele. Não parece na história, nem por Humberto de Campos, que nessa etapa ele havia se preocupado com o bem, o verdadeiro bem para o outro. E essa sutileza da coisa é que faz uma grande diferença. Muitas vezes a gente faz o melhor por aquele que está próximo da gente, mas é para eu me sentir bem. Isso é importante. E em algum momento a gente precisa se questionar se o outro está se sentindo bem com aquilo. Porque quando ele faz a história de que, olha, eu entendi, se eu causei, eu vou dividir metade de tudo que eu tenho com os demais. E mais do que isso, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver o valor financeiro multiplicado por 4 vezes. Não é apenas a questão financeira que ele está falando. É que algo dentro dele mudou, que ele passou a compreender que era muito importante saber como o outro se sentia, ou me interessar pelo outro.
Então, e me interessar pelo bem do outro é a tal da lei de justiça que a Célia colocou aqui, está no texto do Emmanuel. O que faltava? Pagava os impostos, ajudava os outros, cuidava da família, mas não era suficiente. O que faltava a tal da lei de justiça, que, como o Livro dos Espíritos nos esclarece, é o quê? É fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem por mim. E a lei de justiça vem junto com a lei de amor e caridade. Ao perceber que era justo que o outro se sentisse tão seguro quanto ele, que o outro tivesse a sua independência sem ter que se humilhar para ele. Enfim, todo o movimento decorrente da fortuna financeira que ele trazia era um compromisso dele. Como eu disse, não tem nada de errado nisso. Mas ele precisava fazer construções lá fora e transformações íntimas. E ele o fez, porque percebeu qual era a dificuldade que ele trazia. E transformou todos os talentos que ele trouxe, mais as habilidades que ele trouxe, né, em uma construção valorosa para o espírito dele. E isso fica muito claro quando, ao revelar que ele, vou ler textualmente de Lucas, né? Eu dou metade, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Aqueles que não sabem se no dia seguinte vão ter algo ou não. Eu começo a me importar com eles. Não é apenas dar. Porque isso ele já fazia. E se causei dano a alguém no que quer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes tanto. O mal que eu fiz ao outro, eu preciso restituir com um bem múltiplas vezes. E aí Jesus prova para ele, né, dá aquela certeza de que ele ele está no caminho certo, quando ele fala: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. E qual é a salvação? Lei de justiça, de amor e caridade. E fora da caridade não há salvação. Então, somos nós, né, gente? Nascemos no lugar certo, estudamos nas escolas que nós deveríamos ter estudado, a profissão certa, família de origem, família constituída. Mas qual é a salvação, né, dos nossos espíritos? E ela está ali do nosso lado, como estava do lado de Zaqueu. Ele não teve que buscar muito longe, não. Então, acho que isso é bem importante da gente, na nossa maturidade, na maioria de nós. E se estamos em conflito, é porque está na hora, é chegada a hora da gente descer do sicômoro, sabe? Como a Célia bem colocou, desce daí, Zaqueu, e faz o que você tem que fazer de uma vez por todas, né? Porque você está pronto. Então é isso. Senhor Jesus, mais uma vez, como expressar a nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso, que nos exemplificou, esclareceu, apontou caminhos, para que os nossos espíritos vacilantes pudessem
saber por quais ruas percorrer a nossa existência espiritual. Mas ainda assim, Senhor, apesar de tudo que temos recebido por milênios de Tua misericórdia, nós ainda ousamos rogar: ampara-nos, toma em Tuas mãos os nossos espíritos, para que essa existência, Senhor, seja definitiva em nossas vidas e que possamos, de uma vez por todas, nos salvarmos de nós mesmos, de nossas iniquidades, de nossas ilusões, de nossas más paixões, e possamos, mais do que tudo, expandir o bem que há em nós. Que nós possamos ser esses seus mínimos discípulos, mas com intensidade, sem olhar para trás, tomando a charrua em nossas mãos e realizando a tarefa que nos é solicitada. Sê conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja.